Gente, muito boa noite. Estamos aqui trocando os papéis, eu e o Dr. Botti. Agora estou tentando fazer a abertura aqui do nosso podcast Café com Mais Saúde, aqui no finalzinho de outubro, mês dos médicos. E estamos com convidados aqui super especiais. Eu, meu amigão parceiro aqui de mesa, Dr. Luiz Botti, professor. E nossos convidados especiais também médicos. Começando aqui pelas ladies, doutora Maria Camila, que é médica, intensivista, emergencista. Super experiente, super competente, já passou por diversos cargos, Conselho Regional de Medicina, enfim, vamos falar um pouquinho sobre medicina aqui. E o Dr. Miltinho, que é cirurgião torácico, também aqui da cidade de Mogi das Cruzes, uma das especialidades aí que a gente fala que é super especialidade, porque são poucos grupos aí que fazem essa especialidade. A gente vai entender um pouquinho mais o que o cirurgião torácico faz. Pupilo do Olavo. Pupilo do professor Olavo Rodrigues, irmão do ex-prefeito Chico Nogueira, e também está coordenando o serviço de atendimento móvel de urgência e emergência do consórcio aqui, CRESAMU. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco nessa noite, comemorando ainda aí o mês dos médicos, uma profissão tão bonita, né, que todos nós dependemos. Sejam bem-vindos. A gente que agradece o convite, obrigada Botti, Theo. Eu já devia ter vindo aqui antes, né? Mas eu estava impedida naquela época, mas nunca é tarde. Daí a gente está aqui pra gente bater papo, então. Também agradeço o convite. O Theo uma vez já me ligou, eu falei, Theo, tem que estar em São Paulo, eu não vou conseguir estar aqui, mas tô feliz em estar aqui agora, conseguir conversar um pouquinho com vocês e espero que o Botti hoje pegue leve, né? Porque ele gosta de me pegar não devia ter chamado você de novo, né? Porque chamou, mas não veio, né, Botti? Pois é. Não, os dois mas você que chamou, não foi eu, né? Fui eu que chamei. Ah, então tá bom. Então tá valendo. Tá valendo. Na verdade, boa noite, pessoal. Mais um episódio nosso aqui para falar um pouquinho dessa profissão que a gente é apaixonado. Todos nós trabalhamos, cara, de saúde, da área médica, todo mundo ligado em cima disso. E os nossos pacientes, acho que a profissão médica trabalhar com esse tipo de paciente é diferente. E a gente trouxe vocês aqui para tentar falar um pouquinho dessa profissão e tentarmos conversar um pouco para onde vai essa profissão. A gente já falou muito de tecnologia aqui, algumas coisas, a gente já discutiu alguns temas que talvez os nossos filhos, talvez os nossos, né, que são mais novos de vocês, vão ter uma profissão que nem exista ainda. Mas a medicina eu acho que sempre vai existir, né? Então, para a gente falar um pouco da área da medicina, ambos são professores. Maria Camila domina a Itaquera. Você é corintiana, Maria Camila? Lá é obrigação. Ah, é obrigação? Muito bom. Camila domina Itaquera. Lá tem a irmã... A irmã Monique e depois a Camila. A irmã Monique, entendeu? A irmã Monique agora tá na África. Ah, mas ela ainda é diretora aqui? Não, a irmã Monique mudou pra África. Sério? Um pouquinho antes da pandemia ela foi pra África. Agora a missão dela tá na África. Olha. Com saúde ainda, Sim. né? E ela tá numa missão também de montar um serviço de saúde público lá na África. Ela tá em Benin agora. A ideia da universidade é da irmã Monique, não é? A irmã, na verdade, com outros médicos do Santa Marcelina na época, eles já tinham... Porque, na verdade, assim, a residência do Santa Marcelina é muito antiga, né? Sim. E ela é muito tradicional, assim, é a primeira escolha do SUS na grande maioria das especialidades, inclusive. E a irmã, com os outros coordenadores de residência, que já tinham esse envolvimento com educação, né? Uhum. Eles tinham essa ideia, né? Eles já tinham plantado essa sementinha de montar a faculdade. Não só ter o médico para fazer o treinamento e especialização, mas sim ter desde a base. Isso. E daí eles, né, numa reunião, eles conseguiram, né? A faculdade já faz... O ano passado a faculdade já fez 10 anos, né? A faculdade de Santa Marcelina. Já fez 10 anos. E assim, é sensacional, porque o campo que eles têm, na verdade, de hospital, é um campo pro interno, pro residente, que é fenomenal. Então, eu fui poucas vezes lá para conhecer, principalmente o pronto-socorro, que na época era a porta aberta, sim, que era uma loucura. Você conhece lá?
Eu fui 2 vezes já conheço um pouco, sim. Não, o Santa Marcelina, Mas faz tempo, hein? ele era uma loucura E é mesmo. enorme lá, A porta né? tá fechada agora, mas continua sendo lotado, Loucura e porque tudo continua mais. sendo referência da Zona Leste toda, né? Então lá o pronto-socorro tá referenciado, Agora é referenciado. igual o do Luzia aqui. Na verdade, eu acho que assim, se tornou uma tendência, né? Esses grandes hospitais, né? O hospital geral, o hospital de clínicas, o hospital terceirizado, eles começaram a referenciar os pronto-socorros e a UPA começou a ter, né? O pronto atendimento mesmo. Exatamente, começou a ter um aumento desse fluxo dos pacientes que a gente chama de azul, né? Né? Entendi. Que é o paciente ficha azul, ficha verde, né? Que são os pacientes de baixa complexidade, que muitas vezes nem era para estar no pronto-socorro, né? Mas o Santa Marcelina, desde sempre, apesar de ser porta aberta ou fechada, os casos lá sempre foram muito complexos, né? Sempre. E continuam. Eu lembro nesse que mesmo nível. uma das 2 vezes que eu fui até lá foi para fazer uma transferência do Luzia para o Santa Marcelina. Então você transferiu para vascular. E foi. Como você sabia? Vascular é referência. O vascular Pois era o que é. mais dá vaga. Era um aneurisma de aorta. Exatamente. Era um aneurisma de aorta. A vascular de lá é referência. Nossa, e eu, imagina, eu, R1 de cirurgia, recém-formado, teoricamente, né? Você cru, primeiro ano ali, com um paciente com aneurisma de aorta na ambulância, levando até o Santa Marcelina. E lá me deram um chá de cadeira bom, mas ficaram com o paciente lá. Mas você vê o serviço Santa Marcelina, Bote, tem 10 anos, né, cara, que você falou, ó, a faculdade. Na época que eu fiz, que eu prestei residência, que eu queria residência, 26 anos de formado, o Santa Marcelina era uma das principais escolhas. Todo Sim, mundo a queria. Até hoje. A residência Até tem hoje. 40 anos. Então já. é uma Caramba. tradição. Nossa, residência de? De tudo. Eles têm, assim, residências tanto as básicas, né? Medicina de emergência, que foi uma das últimas que a gente conseguiu abrir e foi a primeira residência do estado de São Paulo de medicina de emergência, foi o Santa Marcelina quando eu abri. Daí tem clínica, cirurgia, pediatria, GO, que são as básicas, psiquiatria, e também tem as subespecialidades depois, tem todas também. Legal. E o Miltinho, professor da Universidade de Mogi, certo? Miltinho, pupilo Certo. do Olavo. Pupilo. Quem ensinou ele a operar foi o Olavo. Bom, é verdade, isso eu não vou ter que negar, né? O homem é bom, cara. Não, mas o Olavo, aqui fica um abraço pro professor Olavo. Ele numa cirurgia com ele usando um porta-agulha enorme. E os porta-agulhas são pesados, difíceis de dar um ponto com o porta-agulha daquele. Eu falei, ele vai errar, certeza. E aí, no que ele foi dar, a porta-agulha meio tremendo, no que ele foi dar o ponto, cara, o ponto foi perfeito. Ele parou, passou o ponto de uma forma extrema. É bonito de ver. Era bonito, né? Eu acho que ele não opera mais, né, Milton? Ainda opera de vez em quando. Ainda opera? Mas ele diminuiu bem. É. Olavo é difícil até falar dele, que eu falo que eu tenho 2 pais, né? Um que foi meu pai e o outro foi o Olavo, que me pegou na mão e Te ensinou bastante. me ensinou, e não só a parte cirúrgica, né? Ensinou o que é tratar paciente. Eu lembro que você falou aqui dos nossos pacientes. Sim. O Olavo era uma pessoa que quando eu comecei, ele virou e falou assim, se não é para tratar um paciente como você não trata seu filho, não trata. E se é pra tratar, é pra você chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e dormir, que você fez tudo que você podia fazer. Cara, isso eu guardei. Olha. Então é assim, é o que eu falo. Eu tive 2 pais, que foi meu pai e o Olavo, que me Ensinou a muito operar. pra... Tivemos vários, né, cara, nesse trajeto, mas Sim. pode chamar de pupilo, que essa daí não tem problema. Uma boa Vale a referência. pena. Uma boa referência essa. É antes do Olavo do que do Stort, né? Porque o Stort é maluco. Ó, o cara já me ferrou. Eu falei que ele ia me ferrar, que ele ia começar. Mas, assim, eu queria saber a opinião de vocês, assim, o que vocês imaginam da tendência aí do futuro da nossa carreira, por tudo que está acontecendo. A gente deve falar de alguns temas específicos que eu queria falar com vocês, essa monte de faculdade nova, um monte de serviços abrindo aí, e dessa maluquice, no meu ponto de vista, aí eu tô falando maluquice, desse Mais Médicos, trazer pessoas, ser uma revalidação do MEC, principalmente, né? Ou do CRM, do CFM, pro cara, ele não vai ter um CRM, ele vai ter uma autorização de atendimento. É uma coisa totalmente maluca. Fala, Camila, o que você acha aí? Na verdade, assim, né? Essa visão de é necessário médico em tal lugar, ou é necessário abrir mais faculdades, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque, primeiro, né? Será que falta médico? A quantidade de médico que a gente tem formando, né, sem as novas faculdades, logicamente, né? Será que não seriam suficientes? O que eu enxergo muitas vezes... Só olha a densidade médica na cidade de São Paulo. Exatamente. Sim. É a má distribuição. Vou tentar procurar aqui. Né? O que acontece é que, assim, por Número exemplo, de o estado de São Paulo... Você tem?
Sei, mais ou menos eu sei. O estado de São Paulo, a gente tem mais ou menos 180 mil médicos hoje em dia ativos, tá? Ativos? Ativos no estado de São Paulo, né? Com CRM ativo. Ou seja, né? Vocês sabem quanto aumenta de um ano para o outro? Porque isso eu percebi. Estava aumentando mais ou menos 10, 12 mil médicos. No que? Em São Paulo, você diz? Por ano? Não. Por ano. Por Não, ano. em São Paulo. De CRM registrado, né? Olha isso. Em São Paulo. Eu lembro que quando eu me formei, o número do CRM rodava até a 4 mil números. Porque todo mundo que vem de outro estado e tudo Sim, mais também tem a soma tem. desse registro. Não quer dizer que forma 4 mil médicos no estado de São Paulo. Então, assim, o número é muito... 12 mil agora? Mas já deve estar formando mais de 4 mil no estado de São Paulo. Ah, não duvido. Entendeu? Com certeza. É 12 mil Brasil, né? Oi. 12 Não. mil novos médicos no Brasil? Não, no estado de São Paulo. Números. Ano. Com CRM Saem novo, mais ou da menos, faculdade, deve ser. 12 mil novos médicos que se fixam no estado de São Paulo. Isso. Que pedem um CRM no estado de São Paulo. Porque, na verdade, o que acontece assim, são duas ondas, né? A primeira é quando tem as formaturas mesmo, que geralmente é final do ano, ou metade do ano, Agora, né? Isso. Semana passada teve a formatura da UMC. Mas agora a gente tem... A grande maioria das faculdades são semestrais, elas não são mais anuais, como era antigamente, né? Então, a gente tem... Então, no meio do ano, a gente também tem uma nova formatura, né? E tem aqueles que são os transferidos, com CRM transferido ou CRM secundário, que vêm para fazer residência, né? Que Formou acontece em outro estado. em fevereiro, março, que também é outro pico, né? Entendi. Então, assim, o número é muito grande. E o problema é que, assim, essa distribuição, ela não vai ser igualitária no Brasil todo, né? Se a gente for ver o número de médicos em outras regiões, é muito menor a densidade, né? O número de cada médico por habitante. O Milton falou que tem, quanto que é? Pelo que eu estava vendo, eu imaginei que você ia perguntar sobre isso. Hoje, o Brasil está com 560 mil médicos. São 389 faculdades que formam 30 mil médicos ano. Caramba. Então, até uma conta que é... Você vê como que é, né? Já que você falou desse negócio de novas faculdades. Por que eles vieram essa história agora dia 4 de outubro, que vieram com anúncio de abertura de mais cursos de medicina? O que o governo federal justificou para fazer isso? É uma orientação daquela OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Que eles vieram com o número, falando que você tem que ter 3,3 médicos a cada 1.000 habitantes. Se você pegar o número de médicos formados hoje, os 30 mil que caem no ano, com o número de IBGE e crescimento, antes de 2030, você chega em 3,3. Se você abrir faculdades que eles querem abrir hoje, que comecem o ano que vem, um curso de 6 anos, significa que eles vão se formar quando? Em 2030. Por que eles querem abrir faculdade? O número é simples. Mas é comercial isso aí. É comercial. Então, essa que é a briga. Na verdade, é o que a Camila falou. Está mal distribuído. Então, o que falta é médico? Não é médico que falta. Falta uma política de saúde bem feita. Para fixar médicos em regiões que estão com baixa densidade, disponibilidade médica. Inclusive, alguns médicos até retornarem para o estado de origem deles, né? Sim. Porque a gente tem muito colega que, por conta, né, do estado de origem dele não dá um suporte adequado para ele poder trabalhar, ele acaba ficando em outro estado e assim por diante. Sim. Então, ele forma fora, vem para São Paulo, tem a oportunidade de entrar numa residência aqui, como o Santa Marcelina, por exemplo, que é a super tradicional, maioria, exatamente, muito é de bom, fora. muito bom. E acaba que o cara vê as oportunidades acontecerem aqui, entendeu? Eu acho que essa uma complicação. Se ele tivesse, por exemplo, um CRM provisório, qual é o seu tempo de... É que eu acho que isso não pode acontecer, talvez. Mas ele vem aqui para fazer cirurgia geral. Ele vem, faz 3 anos, o CRM dele é temporário. O CRM São Paulo, né? É temporário para 3 anos. Depois de 3 anos, ele tem que voltar para a origem dele. Mas daí teria que ser um incentivo, na verdade, não só, né, da residência, mas um incentivo local depois, para que, assim, eu garanto que quando você voltar aqui um especialista, eu vou poder te dar um hospital. Uma oportunidade. Exatamente, um hospital onde você consiga se desenvolver. Eu vou te dar uma oportunidade, né? Você vai poder se vincular, por exemplo, aqui no seu estado de origem, a uma faculdade, continuar fazendo aqui o que você fazia no estado maior. Sim. E assim, isso a gente não vê acontecer. Não dá. Né? A gente vê querer abrir faculdade e, assim, a gente sabe que a tendência vai ser a mesma. As faculdades que abrirem, a tendência vai ser que esses médicos vão ficar nos grandes centros. Sim. Né? Dificilmente o médico vai querer voltar também
sem um incentivo local, que é isso que a gente acha que tem que defender muito mais. E fora só um outro dado, dessas faculdades novas que abriram, não das tradicionais que a gente já tinha, das que abriram, 80% não tem o requisito mínimo para você formar médico, seja ele hospital, escola, ou seja ele número de leitos por aluno. Aí começa aqueles estágios todo Exato. retalho, né? Isso. Porque se a gente lembra quando a Dilma criou o Mais Médico, Sim. ela autorizou o quê? Criar novos cursos de medicina. Desses cursos, a gente sabe, 80% não podia estar formando porque eles não têm a condição mínima de estar formando. Olha que maluquice. E é o que eles querem fazer agora de novo. Não, e é o que vem agora de novo. E aí se forma, né, Bote, médicos talvez não tão preparados, e aí vão tudo para a porta, que é um outro assunto que a gente vai falar aqui de emergência, que é o nosso primeiro contato ali, né, e o brasileiro ele procura o pronto-socorro, seja azul, mas pode ser um vermelho, e aí a gente pode se confrontar aí onde nós deveríamos ter os médicos talvez mais experientes, onde a gente com certeza acaba tendo o mais inexperiente, aí os desfechos às vezes não são tão interessantes. E sabe o que acontece, Théo? Eu falo desse negócio que falta uma política, porque vocês lembram quando teve... Acho que uma caso que mais marcou, 2017, quando o HU da USP fechou, o hospital pediátrico. Sim, puta pau, entendeu? Vocês lembram por que fechou o HU? O HU fechou porque a gente estava numa crise econômica ferrada, eles fizeram uma demissão voluntária, mais de 400 pessoas pediram demissão e não tinha mais como tocar aquele lugar. Aí teve aquela crítica, foi quando começou a história do Mais Médico, teve aquela crítica, que os médicos daqui são todos mercenários, corporativista. Mas qual que era a reivindicação nossa na época? Não era isso, era que desse salário, direito e condição. Tinha médico que estava em hospital sem receber salário. Prova disso, 2018. Bolsonaro assume, Cuba fechou Mais Médico, a gente não quer mais. Abriram 80 mil vagas. Em um mês, 80% das vagas estavam preenchidas, porque aí tinha médico para trabalhar em lugar e com salário. Então. Essa é a prova que as coisas são Falta feitas. Organização. Falta organização. Né? Exatamente. Organização dos próprios estados criarem essas políticas públicas para poder trazer. Eu não sei se... Eu vou contar algumas histórias aqui, porque eu queria deixar aqui o relato, que eu fui aluno dos dois, né? Eu comentei um pouco antes aqui. Eles parecem jovens, mas eles são extremamente mais velhos do que eu. Muito mais velho do que eu. O Bote tem esse negócio com idade aqui no... Ele tem esse problema. Não, eu não tenho problema com idade. Eu dou fora toda quinta. Não, aqui é conhecido não dá fora. Pô. É, conhecido não dá fora. E, assim, os dois realmente participaram da minha formação. Na emergência, com a Camila, aprendi demais, com o Milton operando. E a gente vê o quanto falha no pronto-socorro. Então, como você colocou, Theo, o médico mais experiente, eu não digo nem o mais bem pago, porque aí eu acho que o salário, cada um merece o quanto ganha, mas deveria ser o médico melhor remunerado dentro do hospital. Porque é o cara que vai receber esse paciente na porta. Esse é o cara que tem que ter mais experiência, que tem que fazer um diagnóstico rápido, preciso e iniciar um tratamento adequado. Né? A Camila aqui é chefe de uma residência de emergência, né, Camila? Eu agora não sou mais a chefe da residência, mas eu mais... continuo sendo a docente da medicina medicina de urgência. Ela é a chefe do Santa Marcelina, porque ela é a irmã Monique, a irmã Monique tá na África, agora é ela. Então você virou irmã também? Não. Depois de 3 filhos, né? Aí vira irmã. Jesus me perdoou. Camila. Mas a gente, brincadeiras à parte, então a parte de urgência e emergência precisa ter essa relação com o médico, porque senão não tem cabimento. Né? E Milton, assim, você... O que as pessoas eu acho que tem que entender, que eu falei que você é o pupilo do Olavo, mas eu acho que é com o maior prazer. Médico, Theo, só aprende com outro médico. Eu trouxe isso comigo. Né? E aí, hoje, a minha opinião é, você quer abrir uma faculdade de medicina, acho que não tem nada contra. Você mostra os requisitos mínimos, só que você tem que dar um destino para esse aluno. Na verdade, para esse médico no futuro. Você quer abrir 100 vagas de medicina? Ok. Mas se você tem 100 vagas, você tem todos os requisitos, você forma ele, mas você tem 100 vagas de residência depois? Porque não adianta formar médico e jogar o médico na rua para ele dar plantão. Como a gente vê, né, Theo? Nos pronto-socorros aí que a gente trabalha. O cara aprende
que nós chamamos de orelhada. Sim. O cara chega inexperiente, olha quanto o risco que pode estar colocando na vida de qualquer um de nós. E aprender errado, né? E aprende de uma forma inadequada. E aprende errado. É errado, Exatamente. né? Então, assim, você quer abrir medicina? Quero. Quantas vagas de residência você vai conseguir? Para tentar especializar. Que não é só formar médico, eu acho que é uma discussão grande que a gente pode gerar, que o médico não tem prova no final. Como a OAB, por exemplo, advogados e tal. Eu não sou a favor da prova. Eu sou a favor de uma capacitação da universidade. A universidade eu acho que tem uma prova que ter... de progresso, né? Porque, na verdade, assim, a prova no final do curso... A prova de progresso existe hoje né? já, né? Não, mas uma prova de progresso, assim, uma prova de progresso que eu posso dizer, assim, que fosse classificatória para essas faculdades. Porque se você pensar assim, quando um curso da OAB, por exemplo, né, o que ele faz? Ele pune o aluno que foi mal formado. E a culpa é do aluno? Ou a culpa é da faculdade que mal formou ele? A faculdade. Então, mas quem é punido? O aluno. É o aluno, entendi, né? entendi. Então, assim, aquela faculdade vai continuar formando 100, 200, 300 pessoas colocando no mercado. Dessas 100, 200, 300, 10% passa na prova no final. E quem fica tendo que fazer cursinho para depois passar na prova da OAB, por exemplo... Pois é. Né? É por isso que eu ia falar. É o cara que já pagou a faculdade por anos e agora ele não teve, na verdade, o retorno daquele investimento financeiro que ele fez. Sim. Então, eu, né, particularmente, né, falando como pessoa Camila só, eu acho que assim, o ideal seria uma prova de progresso para a faculdade. Então, por exemplo, 3 provas, desculpa. Depois, o final do segundo ano, que é o básico, né? Faz uma prova. Quanto que esse aluno está tirando na prova do básico, nessa faculdade? Né? Vamos fazer um... Mas a sua ideia é avaliar a prova o aluno faz, mas você está avaliando a universidade. A universidade, né? Perfeito. Então, vamos ranquear essa universidade. Nessa universidade, 80% dos alunos que fizeram a prova no segundo ano passaram, tiveram uma média acima de 7, de 5, ou qual for a média que eles instituírem. Né? Na outra, 10%. Opa, peraí. O básico deles já está ruim. Daí, no 4º ano, ciclo cirúrgico e clínico. Sim. Né? Avalia de novo. E no final do ano, avalia no internato. Sim. Até porque, o que acontece? Muitas vezes, essas faculdades que elas abrem, elas têm um ciclo básico bom. Porque o ciclo básico não depende do hospital. Tem mais teórico. Exatamente. Tem a parte teórica, não depende de um médico, né? Hoje em dia a gente tem tecnologia, por exemplo, para fazer anatomia, que são maravilhosas, né? Você já viu aquelas mesas, né? De interativas. A Universidade de Mogi hoje tem um laboratório não é robô, como chama aqui? Bonecos. Isso. Não sei se de tem um nome simulação. específico, de simulação. Isso. Fantástico, Theo. O mesmo robô, o mesmo boneco, você simula infarto. Você simula tudo, cara. Eu trabalho com simulação com os meus alunos. Você também trabalha? Legal. Porque, assim, é também uma segurança muito grande, né? Porque você pode colocar o seu aluno, né, para fazer um procedimento que você muitas vezes não ia colocar para fazer no hospital, porque você colocaria uma pessoa em risco, né? Sim. Mas, e daí você avaliaria a faculdade. A faculdade é ruim no 1º e 2º ano? Ela é ruim no 3º e 4º ou ela é ruim no internato? Sim. Né? Você consegue até estratificar essa avaliação. Exatamente. Daí você ia classificar essa faculdade e ver se essa faculdade tem condição ou não de estar formando gente. Se o aluno foi aprovado e a faculdade teve a avaliação dela aprovada, significa que você está formando um bom profissional. Um bom profissional, né? Agora, você deixar a pessoa pagar 6 anos de faculdade, chega no final do curso... Fazer uma prova, toma bomba. Ela toma uma bomba, como que ela vai trabalhar. recorrer... Exatamente, não pode trabalhar. Como que ela vai recorrer com esse prejuízo que ela teve nos 6 anos, que muitas vezes não foi culpa dele. Na verdade, é culpa de uma formação ruim. Eu acho que vai abrir um nicho aí. Porque você vai ter aquele nicho do paramédico. O cara que formou em medicina, não tem autorização... Aí ele vai fazer outra coisa. Não, mas aí o que vai acontecer? Vai abrir um mercado do cara que trabalha e outro que assina. Não duvido disso. No Brasil, não duvido disso ainda acontecer algo parecido. Mas eu concordo. A sua ideia eu acho que é muito boa, muito bem-vinda. Deve ter uma avaliação da universidade. Boa. Mas além de avaliar a universidade, eu acho que tinha que obrigar a universidade a ter as vagas de residência para especialização. Sim. Não, e você quer ver uma outra coisa? Abrem novas faculdades. Eu não vi até hoje o número que me fala quantos desses alunos formados naquela região ficaram lá. A maioria vai embora. Sim. Se você está abrindo um negócio para preencher vaga em região, quanto que fica? O que acontece? A gente sabe, vem para São Paulo,
fica Não adianta abrir superlotado. vaga, nada contra outros estados, mas não adianta abrir vaga no Maranhão, abrir vaga no Tocantins, que se você não tem uma residência adequada para esse médico fazer a sua especialização lá, ele vai vir para São Paulo. E o Ou que se ele vocês vem acham? para fazer internato em São Não, Paulo. e não é só Já. Né? Bote, não é só especialização, não. Porque você lembra que você falou que os caras saem e vão fazer plantão? Sim. A gente pegou muito aqui no hospital. Por que vinha gente de outro estado fazer plantão às vezes no final de semana? Porque é um valor melhor. Não, tem gente que pega ônibus no Rio de Janeiro, o médico vem aqui para fazer o final de semana inteiro e volta para lá. Exatamente. A gente conhece. Ele vem porque o valor é melhor agora. Não, mas não é mais de um, viu? Dá condição para esse Não, cara é- lá no estado mais dele, de ter um. um lugar para ele trabalhar com salário também bom. E o que vocês acham do seguinte? Tem muitos médicos que se formam em universidades públicas. E tem aquela questão do exército, que eu não sei como é que funciona hoje em dia, mas dele devolver por um período, obrigatoriamente, um serviço para a comunidade da área dele. Por exemplo, um camarada do Maranhão passou na USP. Dele ficar 1 ano, 2 anos, sei lá, X anos retribuindo isso, porque quem faz o FIES tem que pagar. E quem está na universidade pública, não, né? Quer dizer, é um recurso público para aquele que foi selecionado. Legal. Foi competente e passou no vestibular. Dele devolver isso por um período para a sociedade. Eu vou além. Eu, por exemplo, saí lá do interior de São Paulo e passei na USP Ribeirão, por exemplo. É pública, né? Eu deveria ser convocado para ir para esses lugares. 2 anos. Fez 6 anos, só que aí, Theo, eu acho que tinha que vincular isso a uma residência. Sim. Entendeu? Assim, Pro cara não perder esses 2 toda anos. região, eu ia chegar lá, né? Assim, teria que ter um núcleo Núcleo de ensino. para que Isso. ele, aquilo que a Camila falou, tem que estar se atualizando. Pro Mas cara- independente disso, dele devolver esse... O que vocês acham disso? Não, eu acho válido, né? É. Porque assim, exatamente, você teve um investimento de uma população, do imposto que foi pago, né, para isso, né? Mas eu acho que bem por aí, vinculado a uma residência, com uma obrigatoriedade de fazer a residência e devolver como especialista, né? É. Porque senão fica acontecendo a mesma coisa que acontece em qualquer faculdade, que a pessoa se forma e aquilo que você falou, vai para a porta atender, né? E é o mais inexperiente para atender a coisa de maior complexidade, né? Quando eu estava no CREMESP, até setembro do ano passado, no dia 20 e pouco de setembro, 19 de setembro, alguma coisa assim, foi a última vez que a gente fez. Eu tinha um projeto lá que era o Conversa com o CREMESP, né? E eu e outros conselheiros, né? Nós íamos nas faculdades e a gente conversava com o sextonista, né? E o intuito era mostrar para eles, assim, quais eram os grandes riscos éticos que eles tinham, né, quando eles se formavam, né? Então, assim, os maiores riscos, infração ética que eles poderiam cometer, que muitas vezes desconheciam que aquilo era uma infração. E eu sempre falava do plantão. Eu falava assim, olha, quando você se forma, ninguém vai te ligar e vai te oferecer um plantão de neurocirurgia. Né? Ninguém vai falar assim, olha, eu tenho um plantão aqui de neurocirurgia, você pode vir aqui, você vai o quê? Sei lá, drenar uns abscessos, drenar um hematoma, né, operar um aneurisma, mas assim, é coisa rápida, assim, a grande maioria das vezes vai ser um TCE leve que você só vai fazer, toma e vai mandar embora. Ninguém vai fazer isso, né? Mas, assim, as pessoas não se preocupam de fazer isso quando a gente está falando que vai atender uma parada, que vai atender um infarto, que vai atender um aneurisma rotudial, porque você não sabe o que vai chegar no pronto-socorro, né? Por mais que eu garanta para você que só chega dor de barriga e dor de cabeça, uma dor de barriga às vezes é uma apendicite que vai passar batido, uma dor de cabeça às vezes é um aneurisma que vai passar batido, né? Então, quer dizer, a pessoa que está lá tem que ter muita expertise. E já foi provado que quanto mais expert a pessoa que está na sala de emergência, menos custos ela traz para o hospital. Por quê? Ela não vai precisar pedir um monte de exame, ela muitas vezes não vai precisar internar um paciente que não tem necessidade de internar, ou ela não vai precisar deixar um paciente lá medicando com várias coisas que, teoricamente, não precisaria ter tomado no hospital, muitas vezes. Ou, então, ela vai indicar muito mais rápido a resolutividade daquele paciente, do que ficar ali, tipo, sei lá, enrolando ali e não fazendo nada de verdade para o paciente, para o doente. Referenciar mais rápido, internar mais rápido, mandar para UTI mais rápido, o que quer que seja, né? Então, eu acho que, assim, se o médico está se formando, seja na faculdade particular ou pública, o que a gente tem que incentivar é que ele vá para a residência. E depois ele preste esse serviço para a população já especialista, né? Agora, para quem está acompanhando não entende tanto da tecnicidade da formação médica, você se forma médico, você está habilitado para atender, certo? Pegou seu CRM. Exatamente. Na verdade, assim, você se formando, você é médico, tá? E você pode atender
qualquer coisa. Certo. Certo? Mas assim, daí a gente vai, né, nesse qualquer coisa, certo? Porque daí a gente tem o artigo 1º do Código de Ética Médica, né, que fala sobre negligência, imprudência e imperícia. Desde que você esteja habilitado. Exatamente. Habilitado para atender você tá. Mas, por exemplo, qualquer médico que acabou de sair da faculdade, ele é um imperito em qualquer coisa. Então, vamos lá. Pô, Só para o pior. pessoal entender. Nunca tinha pensado nisso. Não, o que eu digo de habilitado talvez é preparado, né? É. Então, um médico que se forma há 6 anos não está preparado para fazer uma cirurgia de aneurisma. Exatamente. O cara ele está habilitado, mas não está capacitado. Exatamente. Talvez, Nem eu com né? 20 anos de formada tô, né? Então... Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: vamos dizer, aí você falou, ele se formou e teria que ir para o núcleo de residência. Exatamente. Aí ele quer ser um generalista. Ele faz o quê? Uma residência de clínica geral? Então, o generalista não existe essa especialidade. É Tá. justamente o médico que acabou de se formar e não fez uma Nada. especialidade nenhuma, né? Tá. Ele pode ser clínico. Quase. Ele pode ser Ele clínico. pode fazer uma residência, uma especialidade de clínica médica. De clínica médica. Daí Tá. ele vai ser clínico, Tá. né? Ele pode fazer cirurgia, ele vai ser cirurgião. Mas né? ele não tem obrigação de especializar, né? Não tem obrigação. Essa é uma outra coisa. Esse é o ruim. Agora, por exemplo, se você, vamos supor, você sai da faculdade e você não se especializou, entendeu? Se você for procurar serviço, por exemplo, na cirurgia, dificilmente vão te contratar para você ser o cirurgião, Claro. entendeu? Eles vão exigir que se você é cirurgião, quer ser contratado, você tem que ter residência de cirurgia, né? Sim. Ainda mais se você for querer ser cirurgião do tórax, daí você vai ter que ter 2 residências, Aí né? É outro nível, né, Nilton? Ou seja, né, é muito mais especializado. Mas a gente vê, por exemplo, a pessoa ser contratada para estar numa sala de emergência, atendendo qualquer caso. E eu sempre brinco com os meus alunos, né? Eu falo assim, medicina de emergência é a única matéria que vocês têm que tirar 10, porque não dá tempo de consultar no livro muitas vezes, se vocês só sabem 7, né? E você vê, assim, coisas, por exemplo, na época da pandemia, eu sabia de casos onde aluno meu recém-formado, né, tava numa UTI trabalhando. E teve uma vez que eu dei uma bronca. Eu falei assim, o que você tá fazendo aí? A primeira pergunta que eu tenho para fazer, né? Não, eu te ajudo, mas o que você tá fazendo aí? Nunca mais volta, né? Porque é uma... Mas a pandemia virou tudo do avesso, né? Exatamente. E assim, mas isso daí abre brechas, né? Porque depois que a pandemia virou tudo isso, muitas vezes você nunca mais conseguiu voltou. tirar É. aquela situação. Se acomodou, né? Acomoda a situação. Até anestesia, você vê, Miltinho, muitos anestesistas que acabaram cirurgia, os anestesistas na pandemia diminuíram, eles ficaram sem trabalhar. Foram fazer UTI, foram fazer outras coisas, os anestesistas. E muita gente não quis voltar mais para o centro cirúrgico, não. Se acomodou em consultório, grupo de dor. Né? Você vê como a pandemia mudou um pouco a questão da disponibilidade médica, né? Mudou o perfil, né? Mudou o perfil. Ô, Miltinho, agora fala um pouquinho da cirurgia de tórax. O que a cirurgia de tórax faz? São 4 anos, né? Você se forma médico, 6 anos. E 2 você de se geral, especializa, dois em cirurgia geral e e depois 2 mais 2 de cirurgia torácica. Tá. E o que são os casos de cirurgia torácica para quem está nos acompanhando entender melhor? Cirurgia torácica, basicamente, são as patologias do tórax, né? Tirando o coração, que é o cirurgião cardíaco. Então, é muito comum para nós câncer de pulmão, hiperidrose, que é aquele suor excessivo de mão. Faz bastante, né? Faz bastante, Pessoa que axila, soa soa muito. bastante, isso. Derrame pleural, problema pulmonar, tuberculose, que às vezes acaba estragando o pulmão e a gente tem que acabar tirando por conta de infecção. Então a gente trabalha muito com essa parte de Biópsia patologia. de pulmão. Biópsia de pulmão, tudo isso. Tá. E aí é a desgraça que eu falo, né? Tudo que é doença, acontece alguma coisa no tórax. Dá um câncer de intestino, o bote sabe, aparece metástase no tórax, vai pro tórax. Dá um câncer no pescoço, aparece metástase, vai pro tórax. Covid ferrou o tórax. Eu espero que a próxima pandemia seja trato gastrointestinal. E não pegue mais tórax. Mas a gente faz muito disso, Theo. E principalmente o câncer, né, de pulmão, que hoje é o que mais mata. O tumor não é o primeiro, só que é o que mais mata ainda. A letalidade é alta. Né? A letalidade é alta ainda. E o cigarro é um dos principais Sim, causadores. disparado. Disparado, o cigarro é a principal causa de câncer pra gente. Tá. Então, mas até só complementar um negócio que vocês estavam falando da formação. Primeiro que eu concordo com o que você falou, mas você vê como o paradigma mudou? Quando eu me formei, quando a maioria do pessoal se formou, quando a gente ia fazer plantão, que chegava e falava assim, você quer fazer um plantão em tal lugar? A primeira pergunta era, o que tem lá? Tem retaguarda? Com quem que eu vou estar? Tem uma UTI? Tá, eu vou pro pronto-socorro, mas eu vou ter o que lá? Agora, assim, você quer fazer um plantão? Quanto você paga?
É isso aí. É. Não, e no WhatsApp, né? É, e no WhatsApp. No WhatsApp. Raramente tem alguém que liga pra alguém, né? É o pega plantão. Você não sabe nem com quem você Sabe tá nem o que falando. você tá falando. E vou complementar. Quando eu cheguei em Mogi e comecei na residência, muitas vezes me ofereciam, pô, você não quer dar meu plantão lá na como chamava? Jundiapeba. Tinha um OBS 24 horas. 24 horas. A UPA lá. Que virou UPA agora. Agora Não, era na verdade. era o na época BS, era o BS. Sim, 24 sim. horas. Mas é onde é a 24 UPA Jundiapeba agora, né? Não sei Não. se é mesmo Não, é local. outro lugar. O é outro prédio do 24 horas voltou a ser o BS. Ah, tá. E aí, como tava. Não cabia lá, morria Não gente cabia, lá, né? enfim, não tinha preparo para. Que era coisa da estrutura. Aí, na época, nós pegamos um outro terreno e fez uma UPA e lá voltou a ser, eu acho que não sei se reabriu, voltou a ser unidade básica. Sim. Porque não tinha estrutura. Não tinha. Só para todo mundo saber, todo residente tem uma bolsa, né, financiada por várias entidades ou até mesmo pela instituição, pelo próprio hospital. E aí, na minha época, eu falava, caramba, não, faz o seguinte, vai você dar o plantão e eu dou o seu plantão na cirurgia aqui. Então eu queria me treinar, Ficar na tua especialidade. eu queria ficar na minha especialidade. Eu queria aumentar. E meu apelido era pé frio, total. Era caos, né, pro meu tio. Você e o tio Chico, Deus que me perdoe, Pois é. cara. O tio Chico é o Marcelo Giovanelli. Sei. Puta, a gente era foda. Tinha Só- uma nuvem só caso preta. grave. Não, tive muita Só. vontade Não, de o levar tio pra Aparecida Chico- pra benzer, O pra tio dar um Chico, banho antes com água antes benta. de ser residente, quando ele ainda fazia, acho que o BS, essas coisas, ele sempre trazia desgraça, né? Na hora que ele Nossa. chegava, eu falava, nossa, deve ser desgraça. Porque ele Pois sempre é. trazia desgraça. É que o tio Chico ele foi pro exército. É, Então ele ficava a exatamente. semana inteira no exército e vinha no final de semana para dar plantão e trabalhar aqui na região. Então, no final de semana, ele passava Levantar no Luzia. Cascais. Levantar um a mais. Não, Então, você pegava os dias de escala, quem que tá de residente? Bote, Marcelo, você fala, puta, acabou meu dia hoje. então eu não durmo hoje. eu procurava dar plantão na minha especialidade, que eu queria aprender. Entendeu? Então, hoje não. Hoje o que a Camila falou. Hoje eu tava lá no Luzia de plantão, falei, pô, e aí, cara, você tá no quinto ano? Ele falou, não, Bote, eu me formei, tô de plantão na clínica aí. E o cara vai te chamar. Pô, você pode me ajudar num caso? Eu não tô... Pô, lógico, é um prazer ajudar o recém-formado. Só que, cara, imagina, coisa de um paciente. Não, E- cara, e e na todo- porta do Luzia, que é o pior lugar que pra na citar. época a porta era aberta. O pior Caramba. lugar pra... Eu queria aproveitar Não e é falar um fácil, pouquinho não. disso de porta aberta, porque a gente está numa polêmica bastante grande sobre pronto-socorro, pronto atendimento. O Camilo, o Miltinho, Bote, me corrija se eu falar alguma bobagem conceitual aqui. Para quem está nos acompanhando, UPA é Unidade de Pronto Atendimento. Independente de ser o programa do governo federal, a UPA é uma unidade de pronto atendimento. Ela é diferente de pronto-socorro. Ela tem que estar preparada para atender urgência, talvez alguma emergência de algum nível, alguns tempos resposta, mas ela tem um limite estrutural para estabilizar o paciente e encaminhar para uma entidade hospitalar, desde que tenha essa necessidade de internação. Perfeito. Né? Seja para qual especialidade for, aí vocês têm a rede aí para encaminhar esse paciente. E o pronto-socorro, por legislação, ele tem que funcionar obrigatoriamente dentro de um hospital, porque tem que ter um suporte de medicina muito mais complexo. Cirurgião de pronto-socorro, UTI preparada, ortopedista, né? Você estava lendo a legislação de pronto-socorro, ela tem abarca uma estrutura muito maior do que de uma UPA. Né? Você tem especialistas e estrutura de funcionamento maior. Aí a gente vê essa questão dos referenciamentos dos pronto-socorros. O que é referenciamento? Referenciamento é simplesmente fecha a porta. Para o público chegar lá andando ou com o seu carro, você não vai ser atendido. Você precisa passar numa UPA ou numa unidade 24 horas, que vai ser triado ou atendido e, conforme a sua necessidade, você é encaminhado para esses antigos pronto-socorros porta aberta, geralmente mais preparados. Uhum. Legal, o conceito está tudo certo, vai muita bobagem nos pronto-socorros. O brasileiro procura muito pronto-atendimento, não tem a cultura ou talvez não tenha acesso a uma rede básica melhor, nem os convênios dos consultórios. Mas é uma coisa cultural. E eu tenho uma opinião de que fechar do jeito que se fecham não educa a população. Ela continua procurando, na minha opinião, unidade de urgência e emergência. Poderia modificar essa qualificação da porta, na minha opinião, de outra maneira. Mas tudo bem. Aí minha pergunta é o seguinte, Camila. Fechou lá o pronto-socorro de Itaquera, fechou do Luzia e tal. Esses hospitais, eles tinham se preparado para tempos respostas importantes. Infarto, derrame, fazer os trombolíticos. Uhum. Por quê?
Porque ele tem uma estrutura de médicos especialistas que a UPA não tem. Como fica esses casos nas UPAs? Como é que fica, mas só complementando, como é que fica essa... nós temos um perfil de morbidade no estado de São Paulo que traz para a nossa região. Infarto, doenças respiratórias, doença do aparelho cardiocirculatório são que cometem as doenças mais graves na nossa população. Só como exemplo. E esses grandes hospitais estão preparados para isso. As UPAs não têm uma tomografia. Sei lá, se para uma trombose precisa de tomo ou não. Enfim, eu estou aqui como leigo fazendo alguns exemplos que vocês podem exemplificar melhor. Como é que fica esses hospitais que eram? Porque eu imagino que de uma UPA para um lugar desse, você perde o tempo de resposta. São doenças sensíveis ao tempo de atendimento. Como é que vocês enxergam isso com esses referenciamentos? Não, na verdade, assim, a UPA, né, ela tem que ter, na estrutura dela, ela tem que ter uma sala de emergência que seja com um equipamento mínimo para atender uma situação mais grave, né, uma parada, um paciente que chega com um rebaixamento de nível de consciência, que precisa de uma intubação imediata, uma insuficiência respiratória, alguma coisa desse tipo, né? O conceito é mais ou menos esse. Ambas têm funcionamento 24 horas, tá? As UPAs, elas são constituídas... eu acho assim, a legislação ainda está desatualizada, se a gente for pensar, né? Porque o conceito é que a UPA tenha que ter clínicos, né? Médicos clínicos. Algumas UPAs maiores, que daí eles já têm uma classificação, teria que ter ortopedista, UPA 3, né? A UPA 3 já teria que ter o ortopedista, né? E algumas UPAs têm um cirurgião, mas que é para pequenos procedimentos, coisas desse tipo, né? E a Constituição de Pronto-Socorro, que também é uma Constituição antiga. Sim. Constituição antiga que eu digo, né? Do constituir mesmo, né? Acho É um clínico, um pediatra, um cirurgião, um ortopedista e um anestesista, tá? Isso E daí... de sobreaviso, neurocirurgião? 24 horas são esses, né? Presencial. Presencial. 24 horas presencial e de sobreaviso, subespecialidades, neurocirurgia, né? Nem todos os pronto-socorros têm neurocirurgia também. Tem alguns que são mais simples, não tem. Portaria... Tem uma de 2014 agora, 354, sobre serviço de urgência e emergência. Isso, é a 20... É a... 21. Tem uma portaria ministerial 354, aí tem depois das RDCs de parte física. É a portaria essa daí, né? Então, só que assim, essa portaria é de 2014, né? Sim. Em 2015, medicina de emergência foi reconhecida como especialidade médica. 2015. 2015, tá? Setembro de 2015, e a gente teve o reconhecimento da medicina de emergência. Então, o que acontece? 16 de setembro de 2015. Aí ela gera um e daí, que especialista, acontece? título de especialista. Exatamente. Legal, então, a gente tem um especialista que é o médico emergencista. Tá. E esse médico emergencista, ele atua em vários locais. Entre eles, na UPA e no pronto-socorro. Tá. Né? Então, assim, a expertise de um especialista de UPA, sendo um emergencista, ele vai conseguir exatamente olhar esse caso, que é mais grave, por exemplo, fazer um atendimento primário ali na cena e depois tem que encaminhar para esse hospital referenciado. Com rapidez. Com rapidez. O que acontece é o seguinte, né, que foi assim, o motivo pelo qual esses hospitais foram referenciados, né, e as portas foram fechadas. A gente percebe que hospitais referenciados geralmente são os terciários e os quaternários, né? Por quê? Porque lá existem as subespecialidades e um grau de complexidade muito maior para você atender o paciente, né? Com exatamente essa cultura que a gente tinha, né, de qualquer coisa eu procuro pronto-socorro. Muitas vezes por uma conduta que seria um acompanhamento ambulatorial. Às vezes a gente vê gente procurando pronto-socorro. Trocar receita. Uma dor que você tem há 3 meses, há 6 meses, né? Ou seja, aquilo pode estar até incomodando na hora. A dor pode ter piorado, alguma coisa desse tipo. Mas o que acontecia? O número de atendimentos dentro daquele hospital referenciado aumentava muito. E você também perdia tempo para ver aquele paciente infartado que estava chegando. Porque às vezes ele ficava na fila atrás de 9 pacientes que tinham um quadro clínico muito mais estável que o dele, né? Então, assim, seria, né, um sistema muito bem estruturado, né? Se a gente pensar teoricamente, esse sistema é perfeito. Você tem uma UPA, onde você faz essa triagem justamente do paciente grave e leva só o grave para emergência. Seria perfeito. Seria perfeito, né? Mas a gente vai ter sempre falta de vaga, com o hospital sendo referenciado, com a porta aberta e assim por diante. Então, a gente continua vendo que as UPAs têm, muitas vezes, esse problema de elas pedirem uma referência e daí elas não conseguirem a referência. E daí vem um segundo problema. Aí ela fica com o paciente. Ela fica com o paciente, e né? Morre lá. Na UPA, teoricamente, o paciente ele teria que ficar no máximo 12 horas a 24 horas de observação, dependendo do nível da UPA, né? Eu vejo a UPA como uma unidade de transição. Exatamente. Ela atende
prepara e Dá alta transfere. para a maior quantidade possível, né? A alta ou tem que ir para um hospital. A UPA, Então. cara, é como se fosse um atendimento pré-hospitalar que a gente tem no SAMU, só que fixo. Exatamente. É onde Sim. o paciente passa, é estabilizado e aí ele vai para o hospital de E ele visita vai ser pra fazer referenciado, tratamento. exatamente. É um APH fixo. Sim. Só que daí a gente vem com um outro problema. Por quê? O que acontece? O médico da UPA tá lá com aquele paciente que ele precisa dar vazão, porque é um paciente que muitas vezes, às vezes não é nem um paciente com emergência, mas é um paciente que precisa ser internado, né? Chega lá um paciente com uma pneumonia muito grave, né? Não vai dar para você mandar com antibiótico para casa, ele vai ter que internar. O que vira? Vaga zero. Né? Quando dá sorte de virar, né? Então, não, É. virar vaga zero é fácil. É. Porque assim, daí vem o outro conceito errado que também que é usado errado, né? O conceito vaga zero é justamente para aquele paciente que está em iminência de morte, precisando de um determinado especialista, tá? Então, assim, doenças neurocirúrgicas, isso é vaga zero, né? Uma doença, por exemplo, um abdômen com perfurativo é uma vaga zero, né? Um aneurisma dissecante de aorta é uma vaga zero, Sim. né? Então, quer dizer, isso são vagas zeros, certo? O que a gente vê, na verdade, é que muitos serviços, por ter um excesso de pacientes na UPA e não conseguir dar vazão para esse paciente, ele transforma em vaga zero o paciente de menor complexidade. E daí vem o nosso grande problema, que também tem muita relação com o médico que está atendendo na UPA ser pouco qualificado muitas vezes. É porque as triagens resolveria essa questão do mais grave, né? Exatamente, Mesmo com a fila, exatamente. Mas daí vem a questão. Eu já, na época do conselho, né, eu recebi pessoas, assim, médicos, diretores técnicos de hospitais que vieram falar comigo, que eles falavam assim, Camila, eu não sei o que eu faço, porque a gente recebe 30 vagas zeros por dia. Eu falei, olha, é impossível você resolver 30 vagas zeros por dia, porque o HC em São Paulo não deve receber 30 vagas zeros por dia, né? Ele falou assim, não, vem 30 vagas zeros, 80% do alta. Ou seja, 80% vem aqui, é avaliado pelo médico que está no pronto-socorro. Mal encaminhado. Então, é mal encaminhado. Né? Então, assim, eu acho que isso daí vai exatamente de tudo que a gente está conversando, né? Da pessoa que está na porta ter que ter uma experiência muito grande, de saber, né, diferenciar o paciente grave do paciente estável, de saber quando referenciar o paciente para o hospital e de saber quando o paciente pode receber alta ou que ele tem uma complexidade menor, né? Então, o sistema é bom, né? O sistema está sendo mal utilizado. Mal utilizado. É bom, mas só que é assim, é o que você falou, ele é antigo. Por exemplo, você falou 2014, Theo, essa daí. Se você pegar a Política Nacional de Urgência e Emergência, é 2002, que é o que a gente segue hoje. Por exemplo, o SAMU é a 2048, 2002. Você vê como o negócio é tão errado. É 2048 de 12, né? 2002. Porque, Acho que é 1010 que é de 2002. 1010 é 1010. A 2048 2048 2012. é 2012 É 12, tá 2016. errado. 1010 que monta a estrutura do Isso. SAMU é de 2002. É 1010. Mas o que eu falo, erro de como é feito o negócio. O que ele fala, por exemplo, para você montar um SAMU? Você tem que ter, o número de ambulância é proporcional ao número de população. Então, a cada 100, 150 mil uma básica, 400 mil uma avançada. Aí, só para dar um exemplo, o consórcio nosso aqui são 6 municípios, dá 2.000 e não sei quantos quilômetros quadrados, dá 30% a mais do que tem a cidade de São Paulo. Nós temos 12 ambulâncias, eles têm 100 e não sei quantas ambulâncias. O que significa? Eles tinham que rever isso. Você pega um lugar que... Não é só... Não pode ser. Tem que ser a extensão parte territorial. geográfica, Exato, mas por quê? Mas porque a lei é antiga. Não se muda a lei. Mas a lei foi feita baseado numa cidade única. O que você falou é um consórcio. Mas o que é o consórcio? São várias cidades menores que está se utilizando. A única cidade que poderia ter um SAMU talvez seria Mogi. Então, não, mas aí é que tá. A lei, foi criada para municípios únicos. Mas Sim. como que funciona agora? Não, já tem uns anos. O SAMU não pode mais, por exemplo, ser aberto numa única cidade. Você tem que criar uma regional. Então troca essa lei. Ah, tá vendo? Agora você só pode abrir SAMU se for regional. Acho que você lembra, né, Theo, na época da secretaria aqui? O SAMU só pode ser regional. Você não abre mais no na nossa município. época não era, né? Tanto que a gente inovou e tem que explicar isso pro Tribunal de Contas até hoje. O quê? Do consórcio? Por que não o pode, consórcio você não pode passou mais a abrir. administração? Mas eu acho que a ideia do consórcio é fantástica.
Você proporcionou um atendimento Quando móvel que de Viritiba urgência, Mirim vai ter uma... Salesópolis. Mesmo que não tenha lá uma ambulância UTI, mas quando que ele vai disponibilizar? Sim, E agora o que eles estão Não, fazendo não tem é condição. eles estão dando incentivo para você montar regionais. Então, Sim. um exemplo é juntar nós com mais o que tem os outros SAMUs e virar uma regional. O problema é você monta uma regional, só que você não mexe numa lei que é antiga. Sim. Então, é tudo isso. E eu volto naquilo que a gente falou sempre. Vai cair na UPA. Na UPA, o cara que tá lá é o cara que não tá preparado, é o cara que vai fazer o quê? Vai botar no cross para pedir vaga zero. O que tá lá no cross vai dar uma vaga que não era para ser dada, era para outro paciente. E gera esse problema. Aí quando fecha os hospitais, o que eles fazem? Abre UPA, abre UBS. Só que você não abre leito de internação. O que E aí? acontece? Você abre, você abre o funil, mas o galinho ali vazão, embaixo não não tá tem vazando. vazão, né? Não tem vazão. Pois é. E para isso, enfim, de uma maneira geral, né, o secretário atual, Dr. Eleusis, tem um projeto para talvez vai entender melhor toda essa questão com a regionalização do CROSS, né? Porque na hora dessa vaga zero, né, Camila, aí vira um balaio de gato. É de São Bernardo para cá, daqui para São Bernardo. É. Aí você não respeita, porque o cara fica desesperado e derruba a vaga depois de 12 horas, você tem que entrar com o pedido. Então talvez esse é um projeto de 2014 com o professor José Manuel Teixeira, era o secretário adjunto. E na época a gente falou, professor, pô, instala não dá para ficar com o CROSS desse jeito. Não é que os camaradas do CROSS devem fazer o que é possível para eles, mas eles não têm noção do espaço geográfico das regiões. E aí agora se tira um paciente daqui com poucas condições financeiras e manda ele lá para São Bernardo, de São Bernardo para cá, é um transtorno. Primeiro com a saúde, segundo para a família. Pois é. Então, a hora que você entende a região e vê aonde que você tem as suas dificuldades, todo recurso, né, deve ser implantado para melhorar e as pessoas ficarem próximas da sua cidade, né, da sua região. E ver se o CROSS responde mais rápido. Então, as vagas do Luzia, quantos estão pacientes de fora internado? Como exemplo aqui. Tem paciente lá de São Bernardo, usando São Bernardo só como exemplo, para aqui. Então, São Bernardo tenta resolver lá e dá essas vagas para nós aqui. Vamos ver quanto falta. Porque senão todo mundo quer construir um hospital, todo mundo quer construir um pronto-socorro, quando de repente a solução é você reorganizar a sua regional. Não, né? e ainda a nossa região é uma região extremamente perto uma cidade da outra. Sim, Né? sim. Porque se você vai, por exemplo, no centro do estado ou na região oeste do estado, a distância de uma cidade para outra é 200 quilômetros. Nossa, olha, imagina. Não, e eu te digo, Marcelo, pra você ver como o negócio é, no meu ponto de vista, errado. O CROSS, ele é estadual. Sim. Ok? Ele dá uma vaga hoje, vamos supor, um paciente de Mogi pede, ele solta uma vaga pro Campo Limpo. Quem que tem que levar esse paciente pro Campo Limpo? Mogi. O município. Sim. Eu tiro um recurso do município para levar esse paciente que tem o direito de ser atendido. E se ele tiver que ir toda semana, ele vai para lá. Só que eu tiro do município um recurso que podia estar rodando aqui. Mas daí não é o SAMU, né? Aí é ambulância. Não, é ambulância. Não, mas você entendeu o que eu digo? Assim, o Estado fala tem assim, o TFD, tá que dado ainda aqui. você tem que pagar ainda o TFD para as pessoas irem. Mas o... Não, sim, é isso. É uma bagunça. É uma bagunça, é hemodiálise, enfim, tem tanto assunto. Cada vez que você leva paciente de hemodiálise da sua cidade para lá, primeiro os pacientes vão e tem, às vezes, um certo desconforto na viagem. Sim. 3 vezes por semana, né? Então, são gargalos que precisam botar a mão na ferida, né? E serem resolvidos. Então vou pegar o gancho da hemodiálise. A Camila acho que vai saber melhor que eu para falar nisso, mas, por exemplo, paciente hoje, Mogi não tem vaga para hemodiálise. Então, os pacientes, a vaga está saindo para São Paulo. Tá no limite os serviços de hemodiálise no Mogi. Mais de 90 dias na espera, muitas vezes. A espera. Né? Hoje, como que funciona um serviço de hemodiálise? São em 3 períodos. Uhum. Abre o 4º período. Isso é possível ser feito. Você acaba com a fila. Quarto turno, né? O 4º turno. Que aí seria de madrugada. Não? Se você começar 1 hora antes do que começa hoje, você vai terminar meia-noite. Abre 4 períodos. O serviço do Sírio da noite particular não tem mais vaga, porque parece que é mais... O paciente fica, em vez de passar a noite em casa, ele passa lá, parece que faz um período maior, acho que faz até só 2 vezes. Quando é o período noturno. Porque na verdade você, por exemplo, imagina, né? O dialítico, ele vai ficar 3 vezes por semana indo fazer diálise. Ele deixa de trabalhar. Se ele é uma pessoa que está ainda ativa, que tem uma carreira, alguma coisa desse tipo, ele fazia diálise durante a noite, ele trabalha durante o dia. Melhorou muito a qualidade da diálise, né? Então eles têm vida ativa boa. Melhor, né? Se abre o 4º período, você deixa esse cara na região dele, com essa possibilidade dele ter uma vida dele ativa, mas... São os gargalos. São os gargalos. Fantástico. Pessoal,
A gente tá com muita gente aqui assistindo a gente. Eu queria agradecer aqui ao Nilson sempre com a gente. Ah, aqui. meu pai. Um abraço pro velho. Nilson. A Marissa tá aqui assistindo. Se ela não tem sempre me assistir, ela falou pra te avisar que eu tô de aliança hoje. Ah, que bom. Não, pode deixar o Maurício. Eu tô de olho nele aqui pra É. você, viu? Tô de aliança. Porque assim, eu vou operar. Eu tiro minha aliança e ponho no meu carimbo. Eu esqueço de pôr de volta. Aí eu tenho um olheiro. Fiscal. Um fiscal. Que fica mandando mensagem, foto, que eu tô sem aliança. É dedo duro. O Zé tá aqui, ó, que eu falei, o Zé Pisol. Tá aqui, várias perguntas aqui. O Zé tá se entregando aqui, que ele falou que na Santa Marcelina ele conheceu a irmã Maura, a irmã Josefina e depois a irmã Monique. O Zé tem 250 anos. Né? Por E aí. o Zé é bom não falar da Não, história brincadeira. dele, que o horário não vai Brincadeira. A irmã Maura e a irmã Josefina ainda estão lá, viu? Zé? Ainda estão lá ainda? Aí, Zé. As duas estão lá. Mas só pra falar uma frase do Zé, que a gente Fala falou aí. muito de estudante, não sei o que. O Zé tem uma frase que é fantástica. Só que é o problema hoje, a gente tem muito aluno e pouco estudante. Eu Essa acho frase é que do Zé. Ele colocou aqui, ó, a aprendizagem faz para a experiência prática. E conseguimos isso na residência, tanto médico quanto os enfermeiros. Mas foi teu... Quem é o Zé? O Zé é o pessoal, o enfermeiro. O que é bombeiro sei. também. Sei. E quem mais? Mas o Flávio... eu conheço o Zé do Santa de Itaquá, de Mogi e de Itaquera. Aí, tá vendo? Não, o Zé ele é multi. Ele é multi. É muito Zé. O Zé é multi. E a Guida tá aqui assistindo a gente aí. A chefe do Miltinho. A chefe do Miltinho. chefe do Miltinho. Isso. Um beijo pra Guida. O Góis, que também foi enfermeiro do SAMU, Sei. já foi coordenador do SAMU. O Flávio Matos aí, ó. A Santa É o Casa, Flávio da Santa Casa. tá com a gente aqui também. Um abraço pro Flávio. E a todos os outros que estão acompanhando a gente aqui, muito obrigado. Aperta o sininho aí pra próxima vez. Manda os alunos lá, tinha que seguir, tinha que estar cheio de aluno aqui, Camila. Caramba, Eles nota estão trabalhando. zero. Também. Alguém tem que trabalhar, né? Eles acabaram de se formar e estão trabalhando. Não, mas antes da gente terminar, precisa pedir um voto aqui. Ah, A não. doutora Maria Camila é candidata à presidência da Abramed, Sim. Associação Brasileira de Medicina de Emergência, Exatamente. mogiana. E a outra chapa concorrente é lá do outro estado. Não precisa nem falar o estado, porque não vai ter voto. Foda-se Então, outro estado. quem é associado da Abramed, aí nós vamos divulgar, Isso. Camila. Estamos torcendo aqui para você vencer essa eleição e ter uma mogiana aí como presidente de uma associação tão importante. Se depender da gente, vamos pra cima. Vamos aí. para Se você cima precisar. aí. Tá Fala um pouquinho da joia. Abramed, como é que vota, como é que é. Pede voto aí, mulher. Então, a Abramed é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, né? Tá. Na verdade, a Abramed ela é mais antiga que a própria especialidade, né? Ela surgiu quando começou as lutas ainda, né, para a medicina de emergência virar especialidade. E isso já aconteceu há mais de 20 anos que muita gente vem nessa luta. Começou pelo Ceará, pelo Rio Grande do Sul, mas a gente já tem, né, agora emergencistas no Brasil todo, né? E essa nova empreitada, saí do conselho, falei que ia fazer meu ano sabático, mas eu não fiz nada, né? Não deu tempo. Não, saí de uma apoiadora de uma eleição e já entrei como candidata em outra, né? Aham. Mas assim, a nossa visão é justamente porque a gente vê a medicina de emergência com uma necessidade muito grande de crescer e ser reconhecida, né? E assim, emergencista, a gente tem muitos ainda, a grande maioria, na verdade, ainda, que são emergencistas de carreira. Eu sou uma emergencista de carreira, fiz medicina intensiva, né? Mas quando eu fui pro Luzia, o primeiro lugar que eu arrumei emprego foi na sala de emergência, né? Muito antes de entrar na UTI, eu já estava na sala de emergência e foi lá que eu me apaixonei. E medicina de emergência eu faço desde sempre, né? Mas a gente também agora começou a ter os nossos egressos de residência, né? Então agora a gente tem os emergencistas com uma formação por residência. Né? Especializada. Exatamente. Então a nossa visão é justamente essa, é a gente dar credibilidade e fazer um guarda-chuva onde a gente vai colocar todos os emergencistas, seja ele o de formação, seja o emergencista de carreira. E o emergencista de carreira, a gente tem, né, como um objetivo também que ele se titule, né, que ele comece a ter a medicina de emergência não como, entre aspas, um bico, mas que a medicina de emergência seja a sua especialidade, né? Então, acho que isso é uma coisa, são os nossos pilares mesmo, a educação, o crescimento, a valorização da profissão, a valorização do emergencista e uma transparência em tudo isso que a gente está fazendo e a gente, assim,
tem um potencial muito grande, né? Eu sempre brinco, eu falo, emergência a gente tem em todas as cidades. A gente pode não ter uma hemodiálise, a gente pode não ter uma hemodinâmica, mas um pronto-socorro ou uma UPA, pelo menos, a gente vai ter. E a gente tem que ter pessoas qualificadas trabalhando lá. Justamente porque, para muita gente, é a única chance, é a única oportunidade. Ou é a última oportunidade, né? Sim. Então, a Abramed, ela vai lutar para a gente ter esse crescimento nacional e a gente tem a possibilidade de crescimento até internacional, né? Porque hoje o nosso atual presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Emergência, né? Ele também é o presidente da Latino-Americana. E pela primeira vez um brasileiro, né, assumiu a Sociedade Latino-Americana de Medicina de Emergência, até porque emergência no Brasil foi um dos últimos países a reconhecer emergência. Um médico de emergência. O emergencista como especialidade. A Argentina já tinha, o Uruguai já tinha, e a gente ainda não tinha esse reconhecimento, né? Tá. E fala chapa, qual chapa que é? Chapa 1. Chapa 1. Juntos Chapa pela 1. Abramed. Já dá um monte de ideia aí, uma associação dessa. Mandar um abraço aqui pro nosso amigo Pedro Isch, secretário de Suzano. Pedrão, vamos pegar esses médicos todos, votar na chapa 1. Tem que fazer inscrição, Camila? Como que é? Pedro tá mandando um abraço pra você. Pedro tá assistindo a gente aí. Os médicos habilitados a votarem são os associados. Né, tem que se da associar. Abramed. Isso. Vamos fazer uma campanha com o Pedrão, a gente vê também nos nossos pronto-socorros aí, para fazer uma campanha para todo mundo se Pedrão, associar. Tá no pronto-socorro, tem que associar. Vamos ver quantos votos o Pedro vai conseguir. Até 11 amanhã... de novembro, né? Para poder se associar até 11 de novembro para poder votar nas eleições. Até 11 de novembro. Isso. Não, a Débora aqui que cuida lá do pronto-socorro do Hospital Santa Maria falou que é associada e já tem pelo menos um voto já conseguiu. Ótimo. Pelo menos agradece um, a ela Débora. É associada, tem que ser associada, né? Isso. Ó, o Pedro Isch tem que conseguir muitos votos para nós. Amanhã o Pedrão vai estar recebendo nós vamos estar lá, uma solenidade de entrega da medalha Antônio Marques de Figueira. O Pedrão, nós vamos estar lá prestigiando você, mas ver quantos votos você vai conseguir aqui para a doutora Maria Camila. Vamos eleger ela aqui da região nacionalmente presidente da Abramed. Camila, é isso aí. Exatamente. Boa sorte em Obrigada. da sua credibilidade técnica, competência e Deus quiser você vai ganhar e nós vamos, no bom sentido, usar do seu conhecimento para de repente, quem sabe, ser uma região pioneira aí na capacitação, Miltinho, das portas aí de pronto-socorros e UPAs aí pra gente ter de repente um programa de qualificação bot. Excelente, excelente. E para terminar, Theo, eu queria contar uma história aqui, minha e do Milton. Lá vem. Vixe, Maria. Não, mas a Quer história que a é gente boa. saia, não? Não, a história é boa. Você vê como é importante você ter uma formação adequada na emergência, na cirurgia, seja como for. Eu estava no pronto-socorro com o Milton, eu era residente, o Milton vai lembrar dessa história. E uma ambulância indo para Jundiapeba, acho que buscar alguém, uma criança foi atropelada. Essa criança rapidamente foi pega, colocada dentro dessa ambulância que estava indo buscar outro paciente, trouxe pra gente. Eu e o Milton atendemos ela no pronto-socorro, você vai lembrar disso, essa criança. E essa criança teve uma hemorragia interna do pulmão. E subimos essa criança pro centro cirúrgico, fizemos uma cirurgia de emergência, Camila, não sei se você lembra desse caso também, você estava lá. Fizemos uma pneumoectomia, tiramos um pulmão nessa criança. Salvamos a vida dela. Então essa criança, eu acho que não sei se passa com você ainda no ambulatório, eu passava, você lembra dela? Passava, foi uma criança que tinha tombado Isso tem acho que mais de 10 anos. Tinha tombado um caminhão de frango e ele foi pegar frango para levar verdade. para a família. Olha. Aí veio um segundo caminhão, atropelou. Tava passando uma ambulância, eles jogaram para dentro da ambulância, levaram pro Luzia. Sim. A gente fez essa cirurgia com uma mortalidade de 70%. A criança saiu... Olha o preparo médico. E você vê como é o preparo médico o Milton com o cirurgião torácico que tá lá, entendeu? E eu hoje só sei trabalhar no tórax, né? Como cirurgião geral, por conta de várias cirurgias, do Miltinho, do Olavo. Do Miltinho. Mas preciso contar uma passagem do bote nessa cirurgia. Pronto. Ele era residente, ele falou assim, não, posso fazer? Eu falei, pode, bote. A hora que abriu, que minou sangue, ele falou, assume. Eu tenho... Assume. É muito sangue. Assume. Cara, mas olha, essa criança foi por Deus mesmo. Foi. Graças a Deus deu tudo certo. É legal da emergência é essa, né? Eu falo pra todo mundo. O médico da emergência é aquele cara que você vai, você faz, o paciente vai lembrar do dia seguinte, de quem passou a visita. Não vai lembrar de você, só que você vai saber o que você fez aquele dia. É isso que é o mais gostoso da emergência. Não é o reconhecimento em si do paciente, mas é o reconhecimento do que você fez naquela hora H que a gente aquela chama, hora né? que É você hora, chegou e como fez chama? isso Hora... aqui.
É hora da Hora de decisão, ouro. né? A hora de ouro. Hora de ouro. Hora de ouro. É isso aí. Eu sempre brinco que quando o paciente não lembra de você, você tratou ele bem. Você tratou ele É. bem. Na emergência, se o paciente não lembra de você, você tratou ele bem. Cliente bom não volta pra reclamar, né? Miltinho, obrigado pela presença. Agora ele veio, né? Você vê que você chamou, acho que não deu muita atenção pra você. Ah, se chama, é diferente, Mas né? eu Médico pra chamei. médico, né? Tem Vai, mais cria tensão, problema, E- cria polêmica. Muito obrigado por ter Isqueirinho. vindo. Isqueirinho. Vamos ter outras oportunidades com certeza. Camila, muito obrigado pelo seu tempo, que aí você tá aí nessa candidatura aí, eu sei que você deve estar super corrida. Obrigada, Sucesso. imagina. Muito obrigado. E quando você for presidente, Atende a gente também. Aí né? Aí tem atende que a voltar gente. aqui. Daí eu como- volto. e voltar Como aqui. presidente. Eu volto pra agradecer. Certeza. Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite, viu? Muito obrigado. Pessoal, Agradece. boa noite. Semana que vem vai ter mais episódio. Fica ligado, aperta o sininho para vocês serem alertados aí. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.